um testemunho bombástico. E o pastor fica do lado dela para ajudar, tá, pastor? Essa é a Dani. Ela vai contar um pouquinho a história dela. E é só para você glorificar a Deus, tá? Vai lá, Dani. Olá, bom dia, irmãos. Primeiramente, louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pastores aqui presentes. Então, gente, a minha história começa há uns 10, 11 anos atrás, né? Quando eu passei na frente da igreja, diante de alguns problemas pessoais. Eu fui e voltei, até o Banco do Brasil, voltava. Eu não sei se o missionário Juliano lembra desse dia, que ele estava na porta e ele me convidou para entrar na igreja. E ali houve uma transformação dentro do meu ser, da minha alma, e eu passei a frequentar a igreja. Mas tive várias indas e vindas dentro desse meu processo espiritual. E em 2017, eu sofri um acidente de moto, onde eu perdi parte da minha perna. E esse acidente foi um livramento, porque era para mim ter morrido nesse dia, porque o acidente foi muito grave, o carro me pegou no cruzamento, né, pastor? E depois eu fiquei muito mal, fiquei muito deprimida, só chorava, não conseguia dormir à noite. E foi aonde o pastor Juliano, o missionário Juliano, foram na minha casa, fizeram uma oração por mim, e ali se manifestou o diabo na minha vida, e ele disse que queria me matar. E ele disse com todas as palavras que ele só não me matou porque ele estava lá. Foi exatamente essas palavras. Aleluia, gente. E então, passei por um processo de muita tristeza, de luto, né? Como todo mundo passa por perder algo. Perdi metade do meu pé no momento do acidente. E sofri bastante. Depois que foram aliviando as dores, eu só queria resolver o meu problema. Foi aonde, conversando com um médico, em março de 2018, eu decidi amputar a minha perna. Porque, né, eu queria voltar a fazer as minhas coisas, voltar a caminhar, a fazer as minhas atividades normais que eu fazia antes. Porém, Deus na minha vida, né, nunca me abandonou, mesmo eu estando afastada da igreja. Deus sempre esteve comigo. E a partir dali, da minha amputação, Deus tem se manifestado na minha vida de várias maneiras e eu glorifico Ele a todo momento. Hoje eu me tornei atleta paralímpica de natação. Sou atleta paralímpica de natação, de voleibol paralímpico. Hoje faço atividades que eu jamais imaginei fazer na minha vida, né, pastor? A gente estava comentando aquele dia. Até nada. Nado, correr, que eu não corria. E Deus prepara tudo, né, pastor? Aquele dia eu não falei, mas hoje a empresa que fabrica a minha prótese me patrocina. Então, esses equipamentos são caríssimos e eu não preciso pagar por eles. Ou seja, quando ela tinha as duas pernas, ela não fazia o que ela está fazendo hoje. Ela está se poupando. Eu vou provocar ela aqui para ela falar, tá? Me ajuda, pastor. Aí, fala mais aí, vamos lá. Aí você começou nadando? Sim, comecei nadando por atividade física mesmo, né? Isso. Como eu tinha ficado muito mal, deprimida, eu engordei muito. Eu fui a 100 e poucos quilos, pastor. Eu estava, né, no auge. E eu precisava emagrecer para pôr a minha prótese. O nosso peso, o peso do nosso corpo todo é em cima dos nossos pés. Porém, desse lado, o meu peso fica aqui, né? Então, todo o meu peso fica desse lado. Para mim poder caminhar bem, sem dor, sem incômodo, eu tinha que emagrecer. Aí eu fui para a natação. Comecei a nadar no final de 2018. Eu coloquei a minha prótese em agosto de 2018. Em dezembro, eu já estava praticando o esporte de natação. E da natação foi pro?
para o vôlei. Foi pro vôlei. E aí, dentro desse período de natação, em um ano, eu fui campeã municipal, fui campeã cearense. Fui campeã cearense. Aí, dentro da natação, hoje, glória a Deus, gente. Nossa, eu fico emocionada em falar isso, porque tudo isso é obra de Deus na minha vida. Eu sou ranqueada, eu sou a terceira melhor no ranking nos 400 metros livres. Aleluia, aleluia. E depois eu conheci o vôlei, né? Como eu sempre joguei vôlei vendo, na né? escola. Aí agora tá nadando, jogando vôlei, tá ganhando medalha. Olha aí, vai vendo, hein? Ó. E aí, como eu jogava vôlei anteriormente na escola, eu fui convidada para receber o presidente da federação que vinha conhecer o esporte que estava sendo iniciado aqui. E nessa visita, ele me fez o convite para eu fazer uma fase de treinamento com a seleção brasileira. Então, desde aí, eu engajei ali dentro da seleção, faço meus treinamentos aqui, fui para lugares que eu jamais imaginei ir, gente. Nossa. Então, hoje você é atleta da seleção brasileira? Sim, sim. Sou Paralímpica que fala. Paralímpica, isso. Fui Vocês para entenderam, Holanda gente? ano passado. Atleta da seleção brasileira paralímpica. E nada disso ela fazia quando ela estava com as duas pernas. Então você vê que... E ela atribui isso, a glória que ela dá é a Deus, né? Sim, e aí? Sempre. E aí, né, como eu estava falando, ano passado fui para a Holanda com a seleção brasileira. A minha primeira viagem de avião foi dentro do esporte, né? E meu sonho, eu comentei até esses dias com o pastor aqui, com os irmãos da igreja, que... Glória a Deus, porque todos os meus sonhos que eu tive quando eu era adolescente, Deus realizou na minha vida adulta. Eu sonhava em ser atleta de vôlei, né? Sempre fiz peneira, passei em várias peneiras, em vários clubes, só que a minha mãe e meu pai não acreditavam muito nisso, né? Queriam que eu fosse trabalhar. E hoje fazer parte da seleção brasileira, ser uma atleta ranqueada, nossa, é tudo obra de Deus na minha vida. Eu digo sempre nas minhas palestras que estava nos planos de Deus, porém não era do meu jeito, era do jeito dele. E agora também você foi convidada para fazer o quê? Comercial? O que é, pastor? Sim, sim. Aí, então, eu abri mão da minha vida profissional de técnica como radiologia, né? Ela era técnica em radiologia. Técnica em radiologia na Santa Casa, trabalhei lá durante 6 anos. Antes do meu acidente e depois, eu não tive limitação nenhuma para trabalhar. E eu abri mão para viver a minha vida dentro do esporte. Só que dentro disso teve alguns empecilhos aí, alguns contratempos, mas Deus sempre me cuidando, me guardando, colocou a mão, né? Eu sem dinheiro, perguntando, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Pois a Bagagem, a empresa de malas e bolsas, acessórios, né? Quem conhece a Bagagem? Tem tudo que é shopping no Brasil todo, né? Exatamente. E entrou em contato comigo, que eu ainda perguntei, e eles não me responderam. Até hoje eu não sei da onde eles tiraram o meu telefone. Eles entraram em contato comigo pelo WhatsApp, me convidando para ser influenciadora da marca, me pagando um salário. E hoje eu quase nem faço nada, né, pastor? Eu não fiz um comercial ainda para eles e eles têm me pagado em dia. Influenciadora da Bagagem, pastor. Ó. Isso. Fiz um comercial para Gatorade que vai sair na América Latina, mas não saiu ainda. Eu quero ver. Não saiu ainda. Então, hoje, além de atleta, eu sou modelo e influenciadora. E uso as minhas redes sociais, né, pastor? Hoje eu falo que eu venho na igreja, glorifico o nome de Deus, porque eu acho que as redes sociais também são para isso, né? É uma maneira da gente buscar e pregar o evangelho, falando de Deus para milhares de pessoas que nos seguem. Então, hoje eu fico muito feliz de poder usar
as minhas redes sociais, além de mostrar o meu dia a dia e dizer que as pessoas com deficiência não precisam ter limitações. A limitação está na cabeça da gente. Claro que a gente tem dificuldade de fazer algumas coisas, mas se não dá de um jeito, a gente tenta do outro. E o importante é fazer. E isso me deixa muito feliz. Esses dias eu estava lendo a Bíblia de manhã e estou com a minha leitura em dia. E estava lendo sobre os perrengues aí do deserto, né? Que José passou, que Moisés passou. E aí tomei meu café, fui lá para fazer minhas coisas e botei num louvor aleatório. E aí, quando veio o louvor aquele da Aline Barros, Abra-se o Mar, aquele, que era bem a história que eu estava lendo. Nossa, gente, o Espírito Santo tomou conta de mim. Eu girava, eu cantava dentro de casa. Nossa, gente, é maravilhoso. E sua relação com o dízimo? Você é dizimista ou você fechou a mão e tem esse Não, problema? voltei, né, para os caminhos de Jesus no Ano Novo. O diabo tinha me lançado muitas setas para eu não voltar para a igreja. E o Ano Novo foi um marco inicial de uma nova caminhada, de uma nova vida. Eu contei para o pastor aqui que eu tinha ido num aniversário, num bar, e passei muito mal depois de tomar um chopp. E não foi muito que eu tomei, foi um pouco que eu tomei, e aquilo me fez muito mal. E eu falei para minha amiga, eu disse assim, ó, essa vida não é para mim. E aí ela riu, e eu voltei para casa, e eu disse, não, eu vou no culto de Ano Novo, porque o pastor Juliano me enviou o convite, e eu creio que tudo isso é obra do Espírito Santo, né? Que nunca nos abandona, e eu disse, eu não vou. Não, eu vou, não vou. Mas você quer saber? Eu vou ir sim e vim. E desde então eu tenho ficado firme, fiz toda a campanha, né, em busca do Espírito Santo, e eu creio que ele me respondeu em muitas coisas que eu estava buscando orientação. E tenho sido fiel dizimista, né? Tanto que esses dias eu fiz 3 Pix seguidos para o pastor Juliano, porque o dinheiro entrou, eu, né, automaticamente já fiz o Pix. Quando vê, logo em seguida entrou mais um tanto que eu não estava esperando, fiz o Pix de novo. Quando vê, entrou mais um tanto e passei o Pix de novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu até disse, pastor, me desculpa ficar mandando mensagem toda hora, né? Ele não tem problema. Eu disse, não, é que está entrando e eu não estou, né? Não tô administrando, que vamos lá. E aí foi isso, né, gente? Então Deus não tem deixado faltar nada para mim. Graças a Deus tem me suprido em todas as minhas necessidades, tanto espirituais quanto financeiras, né, pastor? E eu creio que quando a gente é fiel e dizimista, a gente tem o melhor de Deus e Ele não deixa faltar. Não deixa faltar mesmo. Aleluia. E o próximo campeonato, o que vai ter aí? E agora, pra gente orar por você? E agora, em fevereiro, eu vou ir para a seleção de novo, porém, eu vou descer um degrau, vou para a seleção de base, porque mudou o treinador, né? E ele não me conhece ainda. Então, eu tenho treinado, voltei aos meus treinamentos, avisei o pastor que eu não estava vindo, né? Por causa que meus treinamentos começaram. Então, eu creio que Deus vai fazer a obra, eu vou ir lá e Ele vai me conhecer, vai ver eu jogar, e logo em seguida eu vou estar na principal de novo e vou para as Paralimpíadas de Paris em nome de Jesus. Paralimpíadas de Paris. E ontem, pastor, deixa eu contar para o pessoal, ontem eu fui convidada para ir com a minha equipe, né, da Esporte Mais, para Tramandaí, naquela estação verão do Sesc. Sim. E lá eu fui e saiu uma reportagem minha na TV que até surfar eu surfei ontem. É mesmo? Quem viu? Quem assistiu? Foi que legal, gente. Sim, pastor, até surfar eu surfei. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, porque é Ele que age poderosamente na vida da gente, fazendo essa transformação de dentro para fora, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande testemunho. Mais alguma coisa, pastor? Falou? Parabéns, tá?